Observe o que acontece quando sua mente não reage mais. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Você dorme, se alimenta, até tenta descansar, mas por dentro tudo continua pesado, lento, sem impulso. Não é preguiça, não é falta de capacidade. É algo mais profundo, mais silencioso, mais perigoso. É quando a mente entra em um estado em que ela para de responder aos estímulos da vida. As coisas continuam acontecendo, as contas continuam chegando, os problemas continuam pedindo decisões, mas por dentro não há mais movimento. Só um ruído baixo de exaustão que vai se tornando normal. Repare como isso não surge de repente. Ele se instala aos poucos, como uma poeira invisível que cobre tudo. Perceba como, nesse estado, você ainda se move, ainda cumpre obrigações, ainda conversa, ainda tenta, mas sem presença real. A mente funciona no automático, repetindo padrões, escolhendo o que é mais fácil, evitando o que exige energia. E quanto mais tempo isso dura, mais você começa a acreditar que esse é o seu jeito. Note como essa crença se forma sem você perceber. Um dia, você apenas acorda com a sensação de que não vale a pena reagir, que lutar consome mais do que traz. E essa conclusão silenciosa passa a dirigir cada pequena escolha. Entenda isso. Quando a mente está cansada demais para reagir, ela começa a aceitar o que antes não aceitaria. Ela tolera situações que drenam, pessoas que puxam para baixo, rotinas que não levam a lugar nenhum. Não porque você quer, mas porque a energia para mudar parece não existir. Faz sentido? É como tentar empurrar um carro sem combustível. Você até tenta no começo, mas depois de um tempo, para. Não porque desistiu da estrada, mas porque não sente mais força para dar o próximo passo. Napoleon Hill ensinava que a mente não falha por falta de inteligência, mas por falta de direção clara e energia emocional. Ele dizia que quando o desejo enfraquece, a mente entra em um estado de inércia. E a inércia não é neutra. Ela sempre puxa para baixo. A Bíblia confirma isso quando diz em Provérbios 23:7. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Se a sua mente pensa em cansaço, em desistência, em peso, isso se transforma no seu estado permanente. E Jesus reforça esse princípio em Marcos 11:24, quando fala sobre crer antes de ver. A reação interna vem antes da mudança externa. Observe como o cansaço mental cria uma névoa. Nessa névoa, você perde a noção do que realmente quer. As metas ficam distantes, os sonhos parecem infantis, a esperança vira algo teórico. Você começa a viver no modo de sobrevivência, resolvendo apenas o que é urgente, deixando de lado o que é importante. E quanto mais você vive assim, mais sua mente aprende que reagir não vale o esforço. Essa é a armadilha. Não é o mundo que te paralisa, é o estado interno que você passou a chamar de normal. Repare como a maioria das pessoas não percebe esse ponto. Elas acham que estão cansadas porque trabalham demais, porque têm muitos problemas, porque a vida é dura. Mas quase ninguém olha para dentro e percebe que o verdadeiro peso está na mente que parou de responder. Agora que você está vendo isso, não dá para desver. Existe um custo invisível em continuar assim. Você vai se afastando de quem poderia se tornar. É por isso que, antes de continuar, faz sentido assumir uma posição interna. Escreva agora nos comentários: eu não vou mais aceitar a inércia. Note como esse simples ato não é sobre palavras, é sobre decisão. Quando você escreve, sua mente registra um compromisso. Você deixa de ser espectador e passa a ser participante do próprio processo. Perceba que a mente cansada não reage porque aprendeu ao longo do tempo que reagir dói. Cada tentativa frustrada, cada decepção, cada promessa quebrada vai criando uma camada de proteção. A mente começa a dizer:
É melhor não tentar do que tentar e falhar de novo. Napoleon Hill chamava isso de hábito mental negativo. Ele explicava que quando um padrão se repete, ele se torna automático, e o automático governa você, se você não o governa. A Bíblia confirma esse mecanismo em Romanos 12:2, quando diz para não se conformar com este mundo, mas ser transformado pela renovação da mente. Não é um conselho poético, é uma instrução prática. Se a mente não é renovada, ela se conforma. E conformar-se é aceitar menos do que você foi criado para viver. Jesus, em João 10:10, fala sobre vida em abundância, não sobre sobrevivência emocional. Existe um contraste claro entre viver e apenas continuar existindo. Entenda como a exaustão mental não é só cansaço, é um estado de desligamento. Você começa a reagir menos, a sentir menos, a se importar menos. Parece proteção, mas é perda de vitalidade. E sem vitalidade não há criação, não há mudança, não há crescimento. Napoleon Hill ensinava que a força mais poderosa do ser humano é a capacidade de manter um propósito vivo na mente, mesmo quando tudo ao redor parece contrário. Quando esse propósito se apaga, a mente entra em modo de economia de energia. Observe como você age nesses momentos. Você adia decisões, evita conversas, deixa tarefas para depois, aceita resultados medíocres. Não porque você quer, mas porque sua mente está cansada demais para sustentar tensão. Ela prefere o conforto do conhecido, mesmo que o conhecido seja desconfortável. Esse é o paradoxo. O familiar dói menos do que o desconhecido, mesmo quando o familiar te prende. Napoleon Hill dizia que a mente precisa de um foco dominante para não se dispersar. Sem isso, ela se torna reativa e não criadora. A Bíblia reforça em Tiago 1:8 que a mente dividida é instável em todos os seus caminhos. Instabilidade gera cansaço. Cansaço gera desistência. E a desistência cria um ciclo que se retroalimenta. Perceba como, quando você começa a entender isso, algo muda. Não é ainda uma força total, mas é um pequeno sinal de reação. Um clique interno. Esse momento é raro. A maioria passa a vida inteira sem nomear o que sente. Você está nomeando. Isso já é um movimento. Repare como poucas pessoas chegam a esse ponto de consciência. A maioria continua culpando o mundo, as circunstâncias, o tempo. Mas agora que você viu que o centro do problema está na mente cansada, você carrega uma responsabilidade. Não como peso, mas como poder. Se a mente aprendeu a não reagir, ela também pode reaprender. Quando você deixa o like aqui, você ajuda esse conteúdo a alcançar quem ainda está preso nesse mesmo estado de inércia. Esse gesto não é sobre aprovação, é sobre ampliar uma mensagem que quebra um padrão silencioso. Entenda que reagir não é fazer algo grande de uma vez. É começar a sustentar pequenos movimentos internos. É escolher pensar diferente por alguns minutos. É recusar a ideia de que o cansaço define quem você é. Napoleon Hill ensinava que a persistência nasce da decisão de não negociar com o desânimo. Não é emoção, é escolha repetida. A Bíblia confirma em Isaías 40:31 que os que esperam no Senhor renovam as forças. Renovar não é recuperar o que acabou, é receber algo novo. Jesus, em Mateus 11:28, convida os cansados a irem até ele para encontrar descanso. Não é um descanso de fuga, é um descanso que restaura a capacidade de reagir. Perceba como tudo converge para o mesmo ponto. A mente precisa ser reativada. Não com pressão, mas com direção. Não com culpa, mas com consciência. Você não está quebrado. Você está sobrecarregado por padrões que não escolheu conscientemente. Note como, ao longo deste momento, você já começou a reagir de forma sutil.
Você está mais atento, mais presente, mais consciente. Isso é o início de um novo estado. Não uma explosão, mas um despertar. E esse despertar não precisa ser rápido, ele precisa ser constante. Repare como, agora, a pergunta muda. Não é mais por que estou cansado, mas o que eu vou fazer com essa consciência? Essa pergunta não exige resposta imediata. Ela exige permanência. E é essa permanência que, aos poucos, devolve a força à mente. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um campo. Você colhe aquilo que planta com repetição. A Bíblia confirma em Gálatas 6:7 que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Jesus reforça a importância da semente em Marcos 4, mostrando que o solo determina o resultado. O solo da sua mente está sendo preparado agora. Observe como você já não é exatamente o mesmo de alguns minutos atrás. Algo se moveu. E esse movimento, por menor que pareça, é o sinal de que a mente ainda pode reagir. Repare no que sua mente faz quando você decide não fugir mais. Existe um ponto em que o cansaço deixa de ser apenas uma sensação e se transforma em uma identidade. Você começa a se ver como alguém sempre exausto, sempre atrasado, sempre tentando recuperar algo que parece escapar. E quanto mais você repete essa narrativa internamente, mais a mente se molda a ela. Observe como, mesmo em dias tranquilos, o corpo descansa, mas a mente continua tensa, como se estivesse sempre em estado de alerta, esperando o próximo problema. Esse estado não é natural. Ele foi aprendido. Perceba como, aos poucos, você foi associando viver a resistir. Cada desafio virou uma prova de que é preciso se proteger, se fechar, se conter. A mente, tentando te manter seguro, passou a reduzir sua capacidade de reagir. Ela prefere o previsível ao possível. E, sem perceber, você trocou expansão por sobrevivência. Isso explica por que, mesmo quando surge uma oportunidade, algo dentro de você hesita. Não é medo consciente, é um reflexo de cansaço acumulado. Napoleon Hill ensinava que a maior tragédia humana não é o fracasso, mas a aceitação silenciosa de uma vida abaixo do potencial. Ele falava sobre a derrota autoimposta, quando a pessoa decide, sem perceber, que não vale mais tentar. A Bíblia confirma esse princípio em Provérbios 13:12. Quando diz que a esperança adiada adoece o coração. Quando você adia reagir, quando adia decidir, quando adia mudar, o coração mental começa a adoecer. E Jesus, em João 5:6, pergunta ao homem enfermo: "Você quer ser curado?" Não porque ele não sabia a resposta, mas porque a cura começa com a disposição de reagir. Observe como a mente cansada cria justificativas sofisticadas para não mudar. Ela diz que agora não é o momento, que você precisa se organizar primeiro, que falta algo. Mas na prática, ela está apenas protegendo o padrão conhecido. Napoleon Hill chamava isso de hábito da procrastinação emocional. Não é preguiça, é um mecanismo de defesa que se disfarça de prudência. Repare como isso se manifesta no seu dia. Você sente vontade de fazer algo diferente, mas logo surge um pensamento dizendo que não adianta. Você imagina um novo cenário, mas em seguida lembra de tudo que já deu errado. Esse diálogo interno é o campo de batalha real. E enquanto ele continuar acontecendo sem consciência, você continuará reagindo menos do que poderia. Entenda isso. Reagir não é lutar contra tudo. É escolher não se identificar com o estado atual. É perceber que o cansaço é uma condição, não uma definição. Napoleon Hill dizia que a mente aceita aquilo que você repete com emoção. Se você repete que está cansado demais para mudar, a mente obedece. Se você começa a repetir uma nova direção,
ela também obedece. A Bíblia confirma em Salmos 42:11, quando o salmista pergunta a si mesmo por que está abatido e em seguida escolhe esperar em Deus. Ele não nega o cansaço, mas também não se submete a ele. Jesus reforça essa postura em Mateus 9:22, quando diz que a fé salva. Fé, aqui, é reação interna antes da mudança externa. Perceba como poucas pessoas param para questionar esse estado. A maioria apenas se adapta. Agora que você está percebendo, existe uma consequência. Você não pode mais fingir que não sabe. Continuar no automático passa a ter um custo emocional maior, porque você sabe que existe outra forma de viver. Esse é o ponto em que a consciência começa a exigir coerência. Antes de continuar, escreva nos comentários: eu estou retomando o controle. Quando você escreve isso, você não está falando para o vídeo. Você está falando para si mesmo. Sua mente registra essa decisão como um novo comando. Note como, a partir daqui, algo muda no tom interno. Você começa a sentir uma pequena tensão diferente. Não é peso, é energia, é o início da reação. Napoleon Hill ensinava que toda transformação começa com uma decisão firme, mesmo que ainda não exista força total. A força vem depois, como resposta à direção. A Bíblia confirma em Isaías 30:21 que haverá uma voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa voz não vem quando você está distraído. Ela surge quando você decide ouvir. Jesus, em Lucas 8:18, diz para ter cuidado com a forma como você ouve, porque isso determina o que você recebe. Ouvir aqui é reagir internamente. Repare como, ao longo deste momento, sua mente já não está tão passiva. Você está mais presente, mais atento, mais disposto a se observar. Isso é um sinal claro de reativação. Não subestime esse processo. Ele não precisa ser rápido, ele precisa ser contínuo. Observe como a reação começa de dentro para fora. Primeiro você muda a forma como interpreta, depois muda a forma como escolhe e, por fim, muda a forma como vive. Napoleon Hill dizia que a mente é um ímã. Ela atrai aquilo que corresponde ao seu estado dominante. Se o estado muda, os resultados mudam. Perceba como você já não é a mesma pessoa que começou este momento. Algo foi deslocado. E esse deslocamento, por menor que pareça, é o início de uma nova direção. Perceba o momento exato em que sua mente começa a voltar ao centro. Existe um ponto de transição em que a mente deixa de se sentir apenas cansada e começa a sentir algo diferente. Uma espécie de silêncio firme. Não é vazio, é presença. É como se por alguns instantes o ruído interno diminuísse e você conseguisse se perceber com mais clareza. Esse momento não acontece por acaso. Ele surge quando você para de resistir ao que sente e, ao mesmo tempo, decide não se entregar a isso. Observe como essa postura muda tudo por dentro. Repare como, quando a mente estava cansada demais para reagir, você vivia sendo puxado para fora de si. Cada problema, cada cobrança, cada comparação levava sua atenção para longe. Agora, algo começa a se inverter. Você não está mais tão fragmentado. A mente começa a se organizar em torno de um ponto interno mais estável. Napoleon Hill ensinava que a concentração é o primeiro sinal de uma mente que retomou o controle. Ele dizia que sem foco, a energia se dispersa. Com foco, ela se multiplica. Entenda como o cansaço prolongado cria um tipo de confusão silenciosa. Você não sabe exatamente o que quer, mas sabe que não quer continuar como está. Essa ambiguidade desgasta, porque a mente fica presa entre dois mundos: o conhecido que dói e o desconhecido que assusta. A maioria das pessoas permanece aí por anos. Poucas atravessam.
A travessia começa quando você aceita sentir o desconforto de não saber e, mesmo assim, segue em frente. A Bíblia confirma esse processo em Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não é se fechar, é escolher com cuidado o que você permite dominar sua mente. Jesus reforça essa ideia em Lucas 11:34, quando diz que, se o olho for bom, todo o corpo terá luz. O foco interno define o estado externo. Observe como agora você começa a perceber seus pensamentos em vez de ser levado por eles. Esse distanciamento é o sinal de que a mente está despertando. Napoleon Hill chamava isso de autocontrole, a capacidade de dirigir a própria atenção em vez de ser dirigido por ela. Ele ensinava que esse é o fundamento de toda prosperidade real, porque sem controle interno não existe construção duradoura. Repare como, aos poucos, você começa a sentir uma responsabilidade diferente. Não como peso, mas como poder. Você entende que ninguém pode reagir por você, que ninguém pode decidir por você. E essa compreensão muda a relação com o cansaço. Ele deixa de ser um inimigo e passa a ser um sinal, um aviso de que algo precisa ser reorganizado por dentro. Note como a maioria das pessoas nunca chega a esse nível de percepção. Elas vivem no ruído, na pressa, na repetição. Agora que você está aqui, existe uma consequência. Você passa a fazer parte de uma minoria consciente. Não porque é melhor, mas porque escolheu ver. E quando você vê, não pode mais se esconder atrás das mesmas desculpas. Perceba como, a partir daqui, sua mente já não está mais tão passiva. Existe uma atenção mais firme, uma sensação de direção começando a se formar. Napoleon Hill ensinava que a mente precisa de um propósito claro para não se perder em distrações. Quando você começa a sentir essa direção, mesmo que ainda vaga, é sinal de que o processo já começou. A Bíblia confirma em Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não é sobre abandonar a ação, é sobre alinhar a intenção. Jesus reforça em João 8:32 que a verdade liberta. E a verdade aqui é perceber que você sempre teve mais poder interno do que imaginava. Observe como agora a pergunta já não é se você vai reagir, mas como vai sustentar esse novo estado. Essa resposta não precisa vir em palavras. Ela se constrói em escolhas pequenas, repetidas, conscientes, e é assim que a mente volta ao centro. Entenda o que muda quando você para de negociar com o próprio esgotamento. Existe um instante silencioso em que a mente percebe que continuar como está custa mais do que mudar. Esse instante não é dramático, não é explosivo, mas é definitivo. Você começa a notar que a exaustão não é apenas consequência do que acontece fora, mas do diálogo interno que você manteve por tempo demais. Repare como, durante anos talvez, você normalizou o peso, justificou a apatia, chamou de fase algo que já virou padrão. E todo padrão sustentado pela mente se torna um acordo interno. Agora algo começa a se romper. Observe como, quando você decide não negociar mais com esse estado, surge uma clareza diferente. Não é euforia, é firmeza. Você começa a perceber quais pensamentos drenam, quais situações te puxam para baixo, quais hábitos te mantêm pequeno. Napoleon Hill ensinava que a mente só muda quando a pessoa assume controle total sobre aquilo que aceita como verdade. Ele dizia que o fracasso começa como uma ideia tolerada, não como um evento. Quando você deixa de tolerar certas ideias, você interrompe o ciclo. A Bíblia confirma esse princípio em Provérbios 4:25-27, quando orienta a manter os olhos retos e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Isso é foco mental.
Jesus reforça em Mateus 6,24 que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve ao estado que te paralisa, ou serve à decisão que te liberta. Não existe neutralidade aqui. Repare como, ao longo deste processo, sua mente já começou a escolher. Mesmo sem perceber, você está mais atento, mais seletivo, menos disponível para aquilo que te drena. Isso é reação. Não aquela explosiva, mas a que se sustenta. Napoleon Hill dizia que a persistência nasce quando a pessoa para de dar ouvidos à voz interna que pede para desistir. Essa voz não desaparece, mas perde força quando não é mais obedecida. Perceba como, agora, você começa a sentir uma identidade diferente se formando. Não mais a de alguém cansado demais para reagir, mas a de alguém que está aprendendo a se dirigir. Essa transição não acontece de uma vez, mas ela começa com uma decisão clara. Eu não negocio mais com o que me mantém estagnado. Entenda que a maioria das pessoas vive em acordos invisíveis com a própria limitação. Elas dizem, é assim mesmo, não tem jeito, sempre foi assim. Agora que você vê esse mecanismo, continuar repetindo essas frases passa a ser uma escolha consciente. E toda escolha consciente cria responsabilidade. Napoleon Hill ensinava que o desejo claro, mantido com fé, gera a energia necessária para agir. A Bíblia confirma em Hebreus 11:1 que a fé é a certeza do que se espera. Jesus reforça em Marcos 9:23 que tudo é possível ao que crê. Não como fantasia, mas como postura interna que direciona a mente. Observe como você já não está mais no mesmo lugar de antes. Algo se reorganizou. E essa reorganização não é o fim de um processo, mas o início de uma nova forma de estar no mundo.